Boa tarde, Edu. Boa tarde, Fabinho. Boa tarde, Baltazar, Fabinho. Boa tarde, gente. Fabinho, chegamos aonde agora? Saímos do Rio Grande do Norte. Não. Começamos em São Paulo, fomos em Rio Grande do Norte. São Paulo nós começamos? Eu sou de São Paulo, você é da onde? Desculpa, né? Não, eu sou português. Depois de Rio Grande do Joinville. Norte, Joinville, né, chefe? E agora, Fabinho, quem nós temos? Presença ilustre, Sr. Elias, lá de Belém do Pará. Boa tarde, Sr. Elias. Boa tarde a todos. E é aquela história, né? É boa tarde para quem estiver escutando à tarde, né? É verdade, boa noite. Boa noite. Quem Exatamente. estiver escutando É verdade. à noite é boa noite. Então, tá vendo? Boa Você não errou, tarde, bom Fábio. dia, boa noite. Isso. Que seja bom dia pra nós. Sendo bom. Verdade. Meu amigo Elias, como é que você entrou no ramo de padaria? De onde vem essa história? Então, eu sou engenheiro civil de profissão e eu era novo e queria montar alguma coisa que desse um resultado financeiro que eu pudesse, tipo, constituir família, essa situação. E aí eu, fazendo um parênteses, né, eu queria trocar o carro. Eu tinha um carro de passeio e tinha um carro de trabalho para engenharia, né? Então a minha mãe pegou e disse para mim: meu filho, eu até lhe ajudo a trocar o carro, mas não precisa. O carro acaba no posto. Um terreno, uma construção, alguma coisa assim não acaba. Então eu saí dali, cara. Ela estava certa, né? Sim. E eu peguei e fui procurar um terreno para comprar. E não comprei o carro. Fiz mais ainda. Comprei o terreno, tá? Com o carro que eu tinha, além de não trocar, fiquei só com o que era de trabalho. O outro eu vendi, dei entrada num apartamento e comprei esse terreno. E aí ela disse, ficou muito feliz, que ela disse: meu filho, o carro acaba no poste, o terreno não, você vai fazer alguma coisa aí. E de repente lhe dá até renda que você possa comprar o carro que você quiser lá na frente. E eu peguei, engoli essa da mamãe, né, que ela estava certa, e comprei o terreno e comecei a construir, que seria uma loja de materiais de construção, que tinha a ver com a parte da engenharia. E eu ia lanchar numa padaria que ficava a 2 quilômetros, 3 quilômetros na própria rodovia onde ficava o meu terreno, de um amigo meu. E eu fui construindo, né? E um belo dia o dono da padaria me diz o seguinte: tu vais abrir ali naquela construção que tu estás fazendo? Eu tinha uma loja de material de construção. Aí ele disse: padaria é muito melhor ali naquele ponto. Eu digo: pô, mas tu tens uma padaria aqui na mesma rodovia, são 2, 3 quilômetros de distância, tu queres uma padaria antes de chegar na tua? Aí ele disse: não, eu prefiro um amigo com uma padaria antes da minha do que um outro que chegue lá e pegue um ponto ali e vai me atrapalhar aqui com o preço, né? E aí eu peguei e disse: não, mas eu não entendo nada de padaria. E nisso foi, e eu fui construindo. Quando eu estava com o prédio quase pronto, ele chegou comigo: tu já decidiste abrir a padaria lá? Aí eu disse: não, porque eu não tenho conhecimento de padaria, o meu negócio é engenharia. Aí ele disse: porque se tu não fores abrir naquele teu ponto, tu vais me obrigar a alugar um ponto ali próximo, ou comprar e construir um ponto ali perto do teu, porque eu não quero uma outra padaria ali, porque senão vai me atrapalhar. Aí eu disse: mas tem uma padaria bem em frente ao meu ponto, como é que vai ser isso aí? Aí ele disse: a padaria está no lado errado. Aí eu fiquei mais sem entender, né? Aí eu disse: como Tem no lado agora para ter padaria? padaria, pô? né? Então a padaria, ela tem que estar no lado direito da rua, tá? Na entrada do bairro. Aí ele dizia assim: e a tua, lá, o teu prédio, ainda tem uma lombada que ainda faz o cara parar e ver a padaria, né? E o cara de lá tá na frente, ele tá no lado esquerdo de quem tá saindo do bairro. Aí eu comecei, visão, hein? foi a primeira leitura que eu tive de padaria com ele. Aí eu disse assim: mas eu não sei, né? Como é que eu vou entrar no negócio que eu não conheço? Aí disse: não, pô, mas a gente é amigo, eu te ajudo. Te explico como é que a gente faz, como é que não faz. Aí tá. A padaria da frente, um belo dia, fechou. Aí eu disse: pronto, então agora, como é que tu queres que eu abra uma padaria se a padaria
Se não Fechou, deu pô, certo se não lá, deu como é que vai pro dar cara? certo aqui? Aí ele pega e diz assim, mas a padaria que tava lá, eu te falei, tá do lado errado da rua, lado certo é o teu, pô. Aí eu disse, então tá, o cara fechou, então bora ver como é que é isso. Aí eu me lembro como se fosse hoje, eu fui ver o preço de um forno para comprar. Naquela época, Era mais barato que hoje. não, mas custava isso, eu calculei como um carro popular, com 1 ano de uso mais ou menos, era o preço do forno. Tá? Eu comprei um forno de 3 câmaras, tá? E era um forno elétrico. E aí ele disse, aí eu disse para ele, olha, comprei o forno, agora tu vai ter que me ensinar a fazer o pão, né? Quando esse forno chega, que não chegou de imediato, né? O cara da padaria da frente viu o forno chegando e reabriu a padaria dele. Nossa. Aí eu disse assim, agora eu não tenho problema na consciência, porque ele fechou, Sim, sim. aí ele vai querer abrir agora, ele vai ter que fechar de novo. Aí eu já fui pra cima, né, comigo mesmo, né? Eu digo, vai ter que dar certo agora aqui. E aí comprei os equipamentos, tudinho, e ele realmente, esse amigo meu da outra padaria, passou a me ensinar com o próprio padeiro dele, trabalhava lá na padaria dele e depois ajudava lá até a minha equipe se formar. E assim eu comecei com a panificação. E como era no lado direito da rua, Lado certo. o lado certo deu certo, né? Então foi assim que a gente começou e isso já faz 28 anos. Em 2016... E a 2009 saudade da loja não. de material de construção que você ia montar, nunca mais. Não, porque como eu queria uma segurança para que eu pudesse ter uma renda. Porque a engenharia, assim, eu cheguei a ganhar na engenharia ao ponto de eu poder ficar 2 anos sem trabalhar, porque eu tinha ganho com obra, com serviços, tudinho. Mas também cheguei a ficar 1 ano Sem ganhar. sem ganhar nada. Então, para casar, ter filhos, era complicado, porque eu digo, pô, A insegurança era grande. era grande. Então, a padaria acabou me dando essa segurança e eu casei, tive 2 filhos e segue o jogo, né? Conheceu a esposa na padaria, não? Não. A esposa, por falar nisso, não deu certo o casamento, tá? E eu hoje estou no meu último casamento, eu não digo que é o segundo, é o último porque esse é certo. E aí a gente segue. Mas o que eu quero dizer que fica muito, muito claro foi a segurança que a padaria me deu na época para poder seguir em frente. Uma pergunta. Lá você é o ex-presidente do sindicato. Como foi o sindicato pra você? Como Calma, que ele chegou pra calma, você? mas eu quero saber de uma coisa antes disso. Então vamos lá. Você deixa eu. Eu tô curioso. Minha curiosidade Pode falar. tá aqui me apurando. Porque eu já vi como é que funciona a padaria no Rio Grande do Norte. Apaga a lanterninha, por favor. É pra você brilhar, amigo Walter. Então brilha. E eu já vi como é que funciona a padaria em Joinville. E como é que é a padaria no Pará. Quais são as características, qual é o tipo de pão. Em São Paulo, o pão francês é o pão mais vendido. Sim. Em Joinville é o 5º produto mais vendido, é o pão francês lá. Como é que é no Pará? No Pará, o pão francês é chamado de pão careca. Não é pão Não. francês? É pão francês, mas não, o mas nome é chamado de pão careca. Pão Você careca. chega na padaria e não pede 10 pães franceses ou meio quilo de pão francês. Você pede... Se eu pedir 10 pães franceses, não vão saber o que é. Algumas padarias Podem hoje saber. já sabem, mas o Tradicionalmente, tradicional é você pão pedir careca. pão careca, que é o pão francês. Então, tem esse costume. E aí eu vou aproveitar e vou responder tanto a tua pergunta de como é o pão lá e como vende, quanto a pergunta Vai ajudar nosso amigo ali. nosso amigo aí, que é o seguinte, a padaria, ou seja, há 28 anos atrás, tá, nós vivemos o seguinte lá. Existiam as padarias grandes, tá? Ou seja, onde saía muito caro montar uma padaria, então tinham poucas padarias e muitas mercearias, onde as padarias vendiam para as mercearias. Abasteciam, né? E que a gente até brinca às vezes que não existia um atendimento, tá? Você não atendia o cliente, você despachava, porque era tanta venda dos grandes que ele, bora. A demanda era muito grande. Era muito grande.
E aí o que aconteceu? Houve aquele boom onde os maquinários vieram a ser menores, mais acessíveis, onde qualquer um abria padaria. Tá? E isso bagunçou muito. Eu vejo dessa forma e a qualidade deixava muito a desejar. E eu entrei no ramo de panificação dessa forma como eu expliquei para vocês e vim, eu assinava a revista que era a IPC, Certo. do Sindicato de Panificação aqui de São Paulo. Certo. Sim. Eu assinava. Então eu conhecia Rubens Caselhas, de revista. Eu conhecia Frederico Maia, de revista. Tá? E assinei uma outra que chama-se Padaria 2000. Certo. Tá? Então, e eu comecei a receber as revistas porque eu queria mudanças, eu queria melhoria. E com isso eu fui para ver, e lá nas revistas falava-se de uma... Porque não tinha internet, né? Não, Você não tinha onde buscar essa informação. Aí... Não. Não é da sua época. Não tinha celular também, não? Não tinha onde buscar, era revista. Não, pô. era revista. Eu assinava a revista, chegava na minha residência e lá... E tinha os cases de sucesso na Tinha os revista, cases né? de Que você sucesso. ficava... Primeira padaria com computador foi a do Rubens Caselhas, em São Paulo. Certo. Entende? Então eu Mas ficava... tinha Wi-Fi, acompanhando. né? Não tinha Wi-Fi. O Wi-Fi que existia era aquele suco de laranja com vodka. Era o Wi-Fi. Único, né? Então, só para voltar para o fio da meada, lá na revista tinha uma feira de panificação chamada FIPAM. Tá? E eu olhava ali e eu digo, eu vou para essa feira, vou ver como um investimento, né? Não vou pensando no gasto que eu vou ter para me deslocar, para ver. E antes disso, antes da feira, houve um congresso em Salvador, em 2001. E eu disse, não, eu vou para esse congresso. Eu vou, porque fazer propaganda na revista, tudinho, é uma forma de eu saber o que acontece, né? Então, cheguei em Salvador e acabei conhecendo alguns panificadores no congresso, tá? Hoje conhecido, né? O Rubens Caselhas estava lá, ele era diretor de marketing da ABIP e estava lá em reuniões, né? E eu acabei participando da reunião de marketing e ele era o cara que eu conhecia da revista. Pô. Você entendeu? Do início eu conhecia da revista ele. E depois veio, eu conheci o Delcino. Delcino. Chips. Conheci lá em Salvador, no congresso. E outros que ficaram aí pelo caminho, que saíram da panificação. E eu tive isso, né? Esse conhecimento, conheci a ABIP, a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, e eu disse, eu quero participar desse negócio aí, sabe? Eu olhei assim, eu pequenino, só que vou abrir um parênteses do que aconteceu na minha ida para o Congresso, tá? Para poder responder a tua pergunta de como tu entraste no Sindipan, no sindicato, né? Era horário de verão, primeiro ano de horário de verão, acho que era isso, em 2001. E na programação tinha lá que o ônibus ia passar, ia pegar as pessoas nos hotéis. Eu fiquei num dos hotéis que eram credenciados para o ônibus passar para pegar. E eu vi como diz o outro, era um investimento meu, mas meu orçamento muito apertado. Eu digo, eu não posso perder o ônibus, que senão vai sair caro o táxi para mim. Aí eu cedo, acordei praticamente de madrugada, porque era horário de verão, tá? E era bem cedo. Aí eu tava cedo, aí eu desço no hotel, ninguém no hotel que eu tava. Eu digo, será que só eu tô nesse hotel, né? Mas o ônibus chegou lá. Puf. Aí eu pego o ônibus, entro no ônibus. Ninguém no ônibus. Ué, aí tá o ônibus... acontecendo. que era tão cedo, né? E o pessoal com horário de verão,
Não tinha ninguém. Aí para no outro hotel, ninguém. Aí no terceiro hotel, sobe uma pessoa. Aí vocês não vão acreditar quem foi a pessoa. Frederico Maia. Caramba, cara. Aquele cara que vocês conheciam. O cara que eu conhecia da revista também, né? O segundo cara da revista. Segundo cara. Ele era o primeiro, porque o Rubens Cacilhas era o segundo, porque ele era o presidente do sindicato e o Rubens Cacilhas da associação. Sim. E aí eu encontro o Frederico Maia. Aí eu olhei para ele e digo, pô, isso não é possível. Ele aí, ninguém, eu aqui sozinho, ninguém entrando no ônibus, eu não vou perder essa oportunidade. Cheguei junto dele, fui lá com ele. Me apresentei para ele, eu disse que eu era de Belém do Pará, estava vindo para o congresso. Aí ele perguntou, tu conheces o Fofinho? Aí eu disse, não. É o presidente do sindicato lá do Pará, o José Duarte. Aí eu disse, não conheço ele. Aí ele disse assim, tu fazes parte do sindicato? Aí eu disse, não. Aí eu disse, mas também nem adianta participar, porque não acontece nada lá, nada anda, eu nem sei desse sindicato. Aí ele disse, então eu vou te dizer uma coisa para tu nunca mais esquecer. Nunca mais falar mal de sindicato de panificação. Caramba, ele falou isso naquele momento. Foi a primeira aula que eu tive do Frederico Maia. E aí eu disse, mas como se o cara nem aparece, eu não sei nem que existe. Aí ele disse, não, você nunca mais vai falar mal. O que você vai fazer, eu vou lhe dizer o que você precisa fazer. Você vai procurar o sindicato de panificação, você vai chegar lá, você vai saber que é José Duarte, a gente que brinca carinhosamente chama ele de Fofinho. E você vai dizer para ele que você quer se associar ao sindicato. E você vai esperar o que o sindicato vai dizer para você. Se não acontecer nada, se não fizerem nada, você vai se propor a ajudar o Zé Duarte a fazer. Se ele não quiser fazer, ou se ele não quiser deixar fazer, faça você. Mas não fale mal do sindicato. Aí eu saí com essa lição de lá, né? Aí fui. Deixa comigo, você já, né? Deixa comigo. Aí cheguei e fui atrás do sindicato, né? Depois do congresso eu fui atrás do sindicato, né? Para me filiar. Aí me filiei. Aí disse para ele, e diga para ele que fui eu. Frederico disse, fale para ele que fui eu que disse para você procurar ele. Aí eu fui, me filiei ao sindicato e nada acontecia. Tá? Nada. Aí eu digo, caramba, né? Aí eu disse, como é que eu posso me ajudar? Não sei o que, eu não preciso de ajuda, né? O presidente de lá falou. Aí eu digo, tá bom, fiquei na minha. Aí eu fiquei e vim para a FIPAM. Aí vim para a FIPAM e encontro no corredor desse da FIPAM o Frederico Maia e o Rubens Cacilhas. Aí eu me apresentei, né? O Rubens Cacilhas e falei com o Frederico Maia que eu já tinha falado no ônibus. Falado no ônibus, né? Aí o Rubens disse pro Frederico, a gente não tem noção de como vai longe as nossas revistas. Porque olha só, ele me conhecia, pô, sabe meu nome. E ele não lembrava de mim, de Salvador, o Rubens, né? Aí eu peguei, lembrei ele, tudinho, ele, tá. E aí nisso eu conversando com eles, aí o Frederico Maia, aí eu disse, olha, disse que era para eu ir lá tentar fazer, mas não acontece. Ele disse, então pronto, você tem que ser então o diretor lá, dizer para ele que você quer ser diretor, para tentar ajudar ele de perto. E mesmo assim, se ele não quiser, você vai ter que ser o presidente, você vai ter que fazer. Aí ele, tá bom. Aí ele, não sei como foi que aconteceu, o Rui, que hoje é o presidente do Sampapão, era diretor social do Sampapão. Que na época eu acho que era Sindipan São Paulo. E ele chegou comigo e disse, olha, vai ter um evento da panificação que o sindicato faz, que acontece no clube de campo, tá? E o Frederico Maia disse que era para eu te convidar. Festa da Primavera. Mas ele quer que você venha aqui no sindicato, conheça a estrutura do sindicato e fique para participar do evento.
Aí tá. E também deu o recado que é para você falar pro Fofinho, que é para ele mandar você vir para cá. Tipo, o sindicato pagar passagem, essas coisas todas. Aí eu fui com o presidente do sindicato, falei com ele lá, né? Aí ele pega e vai na brincadeira. Porque ele é assim, ele era brincalhão, mas dava A ferroada. a ferroada. Aí ele pega, fala com o presidente da Federação das Indústrias e disse que eu tinha sido convidado, tudinho, para participar de uma festa. E, pô, para festa ninguém paga passagem, ninguém paga nada. Só para o presidente poder cortar, negar a minha participação. Aí lá o Frederico Maia, isso é molecagem do brincadeira, não sei qual foi o termo que ele usou do Fofinho. Eu vou mandar um ofício do sindicato para apresentar para o presidente da federação. Aí dizendo que estava convidando para eu poder conhecer a estrutura, que é um prédio fantástico, que já era Fabuloso. o prédio lá, acho que são 7 andares, né? São 7 andares, Sete realizado andares. pelo próprio Frederico. Frederico Maia. E aí, nessa hora que chegou o ofício, eu peguei e apresentei para o presidente da federação e ele imediatamente pegou, autorizou a minha vinda para conhecer. E aí eu comecei a conhecer toda essa estrutura que vocês têm aqui em São Paulo. Então foi assim. Aí sim, eu fui. Aí ele me aceitou como diretor na chapa dele. Aí depois, quando teve a próxima eleição, eu queria ser vice dele, do presidente lá do Pará. E ele disse para mim assim: não, tu não vai ser meu vice-presidente. Aí eu disse: não faça isso, senão vou ter que entrar com uma chapa, né, para concorrer. Só que até a minha chapa para concorrer, eu quero ser vice e você presidente. Não pode ter 2 chapas com 2 presidentes, não sei o que e tal. Eu digo: então entenda que eu quero ser seu vice. E aí ele não aceitou. Foi um negócio, cara, foi parar na justiça, tá? Porque eu lancei a minha candidatura, porque ele não... E eu seguindo o Frederico Maia, né? As orientações do grande mestre que a gente já teve aqui. E aí foi parar na justiça. Na hora de inscrição de chapa, ele queria impugnar alguns nomes, né? E eu impugnei a chapa dele toda. Ele estava na ata. Na hora que a juíza viu, na audiência, disse: ele diz aqui que ele quer ser seu vice, por que você não aceita? Tá? Aí disse: não, porque ele não vai ter voto, ele vai perder, então não quero. Aí ela disse: olha, você está com a sua chapa, o pedido dele é de anulação da sua chapa toda. Você pediu anulação de alguns candidatos, só da chapa dele. Se isso for para frente e os argumentos dele acabar com a sua chapa, vai ter só a chapa dele. Mas ele não tem voto. Aí ela perguntou: ele não vota? A juíza perguntou: ele vota, mas é um voto só. Falou assim. Aí ela disse: o suficiente para ele ganhar, porque não tem Concorrente. chapa, não vai ter a sua chapa. Aí ela disse: eu lhe aconselho a fazer uma composição, porque ele aceita que você seja presidente, ele só quer ser o seu vice. Aí ele aceitou, aí ficou. Ele indicava um, eu indicava um. Então, ele foi presidente, eu fui vice-presidente. Aí ficou nisso. Então eu tinha metade da diretoria, ele tinha metade. Aí a minha metade ia para a reunião. A metade dele não. Aí com uns 2 meses ele se aborreceu. Eu não venho mais aqui. Se levantou, foi embora. Aí ele só fazia pedir licença de 90 dias até acabar o mandato. Então eu tive um mandato como vice-presidente em exercício. Mandar tampão, né? É. Aí depois eu fui presidente. Certo. E alterei o estatuto porque ele estava 27 anos como presidente. Caramba. E aí, então a gente alterou o estatuto e a partir daí a gente conseguiu fazer só 2 mandatos para cada presidente. Hoje o presidente lá... Aí eu fui presidente, né? E depois que eu saí, entrou o André Carvalho, que é presidente lá do Sindipam Pará, que faz um excelente trabalho. Já renovou totalmente E o com sindicato. isso, aí volto para a tua pergunta. Quando você perguntou como é que eram os pães, tudinho, as padarias.
eu trabalhei muito para levar o conhecimento, para levar para o Pará o que existia fora, né? E as padarias foram se conscientizando aos poucos, porque tinha muito aquele negócio de você não conversar nem com o outro, porque achando que o outro ia querer pegar o teu Que era funcionário. seu concorrente, né? Concorrente, onde não acontece isso. E foi muito, ou seja, o meu mandato foi muito nessa primeiro a mudança, né, de comportamento, de estilo, tudinho, e fazer, trazer as pessoas para a própria FIPAM, de conseguir pelo Sebrae. Então a gente fez muito esse trabalho, né? Teve muito forte por muitos anos o PROPAN, que é o Programa de Apoio da Panificação, onde a gente também levou para lá. E uma mudança dessa não acontece de um ano para o outro, né? Vai aos poucos. Então, hoje, e digo assim que a própria diretoria de São Paulo teve na convenção que nós fizemos em Belém, e presenciou grandes padarias já. Sim. Já Inclusive, o senhor me existentes. levou na Sagres. Que padaria é aquela, A gente Isso. tem uma característica lá em Belém que um pouco parecida com São Paulo. Belém é uma capital que foi colonizada por muitos portugueses, né? Então a característica da panificação lá de Belém, ela é muito próxima à nossa de ter sido começada por portugueses, né? Então é uma capital que se espelhando aqui em São Paulo tem padarias tão boas quanto no estilo de trabalho de vocês lá, igual a gente aqui, né? E essa diferença da venda do pão, né, que é o pão careca. Pão careca. Qual outro produto tradicional? Então, nessas idas e vindas, tanto para São Paulo, como uma outra oportunidade muito grande que eu tive, foi participar da Europan, que acontece na França. E eu em Paris vi aquelas baguetes francesas e eu disse, isso aqui é bom, né? Isso é bom, esse produto que vende, mas né? como acostumar, né? As pessoas não tinham esse costume nem nada. E eu fiz uma visita técnica a uma padaria em Paris, onde eu sempre conto essa história quando eu falo da Europan, onde nós fomos para a padaria, nós demoramos a chegar, tudo, e quando eu cheguei lá eu vi uma massa na maceira, porque o dono estava esperando a gente chegar para fazer a demonstração. Aí eu olhei aquela massa, eu digo, rapaz, o cara vai ter que bater outra massa aqui, isso aí não vai dar pão, né? Já bate o olho e já fala, ué. O que é isso? Molha a massa. Mole tudo, aí ele liga a maceira, cara. A maceira, bum, 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 e a massa veio, né? Aí eu digo, tem coisa, vai ter que explicar aí o que é, né, pô? Qual que é o pulo do gato, pô? E aí depois eu fui descobrir, era a qualidade do trigo, entendeu? Ou seja, a qualidade do trigo que a gente via lá naquela época, lá atrás, era muito melhor do que o trigo, pelo menos, que a gente trabalhava no Pará. E isso serviu também para eu chegar com os moinhos no Pará e dizer, olha, a gente precisa também melhorar a qualidade da farinha para poder a gente também fazer o pão. E eu vi a divisora em uma outra padaria, tá? E também na feira, a divisora volumétrica que Na feira que você fala, na FIPAM? Não. Lá na Europan. Europan. Aí eu via era muito, mas muito caro, era um negócio assim que ficava muito longe das minhas possibilidades. Aí eu dizia, então não tem, porque se não tiver uma máquina dessa para cortar a massa hiperidratada, isso eu estou te falando de 2012. É difícil, não consegue manusear uma massa mole desse jeito? Mole desse jeito, não vai ter. Então, e aí para ter a máquina, então é por isso que não tem. Por isso que eu não vejo essas baguetes, essas ciabatas lá, porque não tem como fazer desse jeito, né? E o preço muito caro da máquina. Quando foi em 2015, eu vim para a FIPAM e vim com a minha atual esposa, minha atual mulher. A última? É a última, porque é daqui até o fim da vida com essa aí. E como a gente estava aqui na FIPAM, na prática, no stand da prática, o Ângelo, olha, tem essa máquina aqui semi-automática, que é a divisora
de massa hiperidratada, né? Hidráulica, tudinho. Aí eu digo, pô, essa semiautomática já resolve E a minha esposa, ela já tinha uns 15, 18 anos de shopping. E aí ela disse assim, tem uma área lá no shopping que eu acho que dá para abrir uma padaria no shopping. Aí eu disse, não, mas no shopping sempre é muito caro, né? Sempre se ouviu isso. Sim. Ela disse, não, a questão é a forma de negociar com o shopping. Resumindo a ópera, tá? Ela abriu junto comigo uma padaria no shopping lá e era com a baguete, por conta da máquina comprada. Essa baguete prática. Francesa. A baguete francesa, ciabatta, tudinho. E a aceitação foi? A aceitação, ninguém conhecia, ninguém queria experimentar, ninguém... Tá vendo? A inovação que ele traz de forma, ninguém queria. De feira, né? Aí o que acontece? A gente estava com um consultor que é conhecido, não precisa citar o nome, mas é conhecido a nível nacional. E ele dizia, você vai precisar fazer, ter perda, fazer degustação até as pessoas acostumarem. E aí tem um lance que é muito bacana, que sobrava muita baguete francesa, por mais que a gente desse para a pessoa provar e tudo. E um belo dia, o que fazer com tanto pão, né, que sobra? O que a gente vai fazer se as pessoas não estão com costume? E o consultor continua, insiste. Nós passamos a fazer o que a gente chama de baguete recheada, tá? Aquele pão que se come somente em churrasco, aquele pão com alho. Pão de alho. Pão de alho, tá? Só que em vez de ser naquela massa de massa fina, aquela massa mole, a gente passou a fazer na baguete que sobrava, tá? Então a gente cortava, recheava com creme de alho. E aí quando a gente botava no forno, cheiro, meu amigo. Levava, todo mundo queria. E em cima dessa baguete já entra outra história, que foi uma senhora que estava no caixa, quando ela sentiu, está saindo a baguete recheada com alho? Tá. Aí a outra que estava atrás, oba, eu vou querer também. Aí ela disse assim, quantas vão sair? Aí tipo assim, eu saí 12. Aí ela olhou para trás e dançou, eu vou levar as 12. E aí começou a aceitação com a baguete recheada. E aí passou a não sobrar mais. A gente passou a fazer de cebola com salsa. Lá tem o cupuaçu, o doce de cupuaçu com queijo. Ervas finas. Aí você já tinha que produzir mais já para fazer, né? Hoje em dia a gente tem que fazer para fazer a recheada. Só para fazer ela. E a gente já não faz ela grande, quando já faz as pequenininhas já para fazer a recheada e é um grande sucesso. E aí caiu no gosto, a baguete, tudo, a fermentação natural, que também você precisa às vezes divulgar, que as pessoas às vezes nem conhecem, né? Sim, sim. Então a gente faz com fermentação natural, faz com longa fermentação, faz com tanto a fermentação natural com longa fermentação frio, né? Ou seja, ela fermenta bem lentamente no frio. E foi assim que a gente chegou até aqui. Cara, a dica é, se você tem um produto bom, persista. Sim, porque a gente sabia que o produto era bom, a gente sabia que era uma coisa nova, tá? E que daria muito certo. E o investimento que a gente fez foi para que desse certo, né? Então, sim, com certeza. Ô Edu, o Fabinho, você viu que legal? A gente não precisou nem perguntar. Sim. Ele foi atrás do conhecimento, ele foi atrás de aprender, ele foi atrás de querer mais. Então, acho que o intuito da pessoa buscar o conhecimento, buscar algo a mais, já é um diferencial para ele sair um pouquinho na frente. Certo, Elias? Com certeza. E você precisa, eu digo assim, que fazer diferente, mas para fazer melhor. Sim. Ou seja, eu acho que é a grande tradução de inovação. Certo. Você pode fazer a mesma coisa que você já faz, mas de forma diferente e melhor. Então, e isso em qualquer negócio, não é só na panificação, qualquer ramo. E você visualizar
sabe? É uma coisa que é natural de mim, mas que eu achava que todo mundo era assim. Mas não são, as pessoas pensam, veem diferente. Então eu sempre, quando eu penso em fazer alguma coisa, eu visualizo aquilo pronto. E aí quando você visualiza, você já fez um poder na sua mente que é muito difícil alguém mudar isso daí, muito trocar, porque você já viu aquilo pronto. Então, visualizar o que você quer fazer é você chegar lá. Então, eu acho que é por aí o caminho. Legal. Beleza, manda um recadinho pro pessoal do Pará, para vir visitar a FIPAM. Então, a FIPAM é a feira que me deu conhecimento para eu chegar até onde eu cheguei. Mais do que isso, eu hoje na FIPAM é um encontro com amigos, ou seja, você encontra os amigos, as pessoas, os fornecedores. Falar da FIPAM, se vocês permitirem, eu fico 2 horas falando da FIPAM aqui. Porque é assim, você tem quer ver uma outra coisa que eu vou falar da FIPAM aqui, que eu tirei daqui? Eu tinha uma lanchonete numa escola, tá? E eu queria mudar o layout, né, dela, tudo. Eu fotografei um stand que eu achei bacana aqui num dos anos, fui lá e fiz parecido. Então ficou uma lanchonete super moderna, porque era numa área externa, mas coberta. Certo. Tá? E nada mais é do que um stand em feira. Certo. Então eu peguei, bati foto, digo, Sim, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Além eu quero de assim. ótimos negócios, ótimas ideias. Ótimas ideias. Só essa ideia já valeu a pena a visita. Então foram muitas coisas assim que aconteceram. A Padaria 2000, eu cheguei lá, mas sem interesse nenhum. Cheguei lá e eu peguei, não sei com quem eu estava na época, e eu falei assim, essa revista aqui, ela foi responsável por mudar a minha vida. Só que eu não sabia que no lado, eu não me lembro se era o redator, se era o proprietário, o que era. Aí ele disse pro outro assim, você viu o que ele falou aqui? Aí ele falou isso assim, é com essas pessoas que vocês devem fazer entrevista. Ele chamou o cara na responsa. E aí o cara foi me entrevistar, tá? E aí a minha padaria, simples, mas na época lá, mas saiu na revista, legal, né? Legal, muito legal. Aí eu, um certo ano, eu disse, olha, eu tenho uma matéria para a revista. Fiz ao contrário, liguei para eles. Mas o que é? Eu digo, vocês já viram alguma padaria ir para praia? Como padaria ir para praia? Eu peguei uma Cangu, comprei o forno da Divolpe aqui na FIPAM, tá? Coloquei dentro da Cangu. E lá no Pará a gente tem uma praia a 200 e poucos quilômetros de Belém, se chama Salinópolis. Certo. E é uma praia diferente porque você entra com o carro, a areia é bem clarinha, é fina, mas o carro anda pela praia, tá? Então eu levei a Cangu e eu vendia as pizzas Dentro da praia. dentro da praia, Olha só. feita no que carro com o interessante. forno da Divolpe. Que interessante. Caramba. Entendeu? Então, foram coisas assim. Aí eu contei pra ele não acreditava e fizeram a matéria e saiu. Né? Sensacional. Aí a matéria foi assim, padaria vai à praia. Tá vendo só? Entende? Então, Edu, é amigo. muita história. Quantas histórias, hein? Estamos começando. Então, eu vou com mais uma então aqui. Tá? Vamos ouvir, temos vamos aqui. ouvir. Tá legal, Nós vamos ouvir. temos aqui na FIPAM e são muitos dos detalhes, tá? Ou seja, você vai no stand e vê o quanto o fornecedor, ou seja, de insumo, de matéria-prima, ele capricha nos stands. Pra ou seja, receber, né? Ou seja, não faz assim por, vou participar, não. Faz de qualquer Ele jeito, faz bem feito. Ele faz bem feito, faz com prazer, fica bonito. Tem muitos aí que se você pega a estrutura que foi montada aqui e monta no espaço de rua, vira uma loja, vira uma tem padaria. uma padaria montada aqui, em 2, 3 então. dias eles montam uma padaria. Eles montam uma padaria. Tá? Então, você vê
Vou contar outra história também. Aqui, é tanta história, isso que eu digo, vou puxar aqui, eu fico lembrando. Mas eu quero falar do sucesso da FIPAM pela grandiosidade, pela responsabilidade que o Sindicato de São Paulo leva nisso daí, porque é muito profissional e é para o bem do panificador, ou seja, é referência, ou seja, para todo mundo do Brasil. Se você quer melhorar, você quer ver o equipamento, as novidades, é FIPAM. Então, é muito forte. É uma imersão absurda no mundo da panificação esses 4 dias. E porque é tipo assim, eu quero me expressar de uma forma que haja o entendimento de que é feito para o panificador. Sim. Hoje em dia, não, é mais além, né? Porque tem o panificador, tem a sorveteria, tem café, tem pizza, então virou assim para tudo que vem. É que a FIPAM, ela é a base da panificação. Então tudo que o panificador pode procurar na sua padaria, tanto de fornecedor, quanto reforma, quanto qualquer outra coisa, aqui na FIPAM eles vêm para ter esse contato direto. Então tudo que ele for procurar para a padaria, ele encontra aqui. Então. E bons negócios também, que até o nosso presidente Rui falou, cara, você quer comprar um maquinário, o melhor lugar que tem é na FIPAM. Então. E eu sou prova viva disso, tanto ano passado eu, Fabinho, a gente comprou um maquinário aqui que... Eu já falei aqui diversas vezes algumas marcas aqui na minha fala, mas eu acho que não tem problema, né? Não. Você pode falar o que você quiser. Não, é porque é o seguinte, duas coisas assim que são fortes também. Por exemplo, a Prática, que está com um stand enorme aí. Sim. Tá? Quando a gente foi montar essa padaria no shopping, ele perguntou se eu queria ir na fábrica para conhecer a fábrica e me ensinaram muitos macetes, porque para a gente também era novo, a gente ia fazer um produto que a gente nunca tinha feito, então tudo era uma novidade. E a gente foi muito bem recebido, fizeram testes lá com os produtos, tudinho, depois levou um técnico, é isso que eu quero dizer, vai lá, FIPAM vai além. Passa disso, né? Porque o técnico da empresa que estava em exposição aqui foi até Belém do Pará para poder ensinar algumas coisas. E o que passar o conhecimento. E o que mais interessante, tá? Eles venderam equipamentos lá para supermercados, para padaria, só pelo fato deles estarem lá com a equipe deles e mostrando na nossa padaria que ia abrir. Entendi. Então até a nossa padaria serviu de impulso para a venda deles, que eles também não acreditavam que iriam vender e acabaram vendendo também. Bom, e hoje aqui, eu falo muito, né? Não. Então, hoje aqui, eu tinha um forno na outra padaria que a gente tem, e ele era um forno que eu não estava usando. E tinha uma senhora que queria vender um ultracongelador. Não te cortando, esse forno se amolava ele como? A brincadeira é a pedra de amolar a fornalha. Que é uma brincadeira que os padeiros fazem com os principiantes. Com os principiantes, que o cara chega lá e ele pega e manda. Um comentáriozinho, não te cortando só um pouquinho. Galera, você que tá em casa aí, tá vendo os dois tontos aqui acenando? Nós estamos no meio da feira e tem um monte de panificador passando e cumprimentando aqui os dois. Então, não fiquem assustados falando o que está acontecendo aqui. O Eduardo está levantando o braço, o Fabinho está cumprimentando, o Baltazar está ajudando. Nós estamos no meio da feira, falando com o nosso amigo Elias e um monte de panificador passando. É isso aí. Aí vocês ficam aí. Ô, tudo bom? Tá dando câmbio, bom abraço. Ele tá assim toda hora. Olha lá, tô falando com você. Olha lá, cumprimento. E, não é o tempo não. Vamos... Então dá um exemplo de hoje aqui na feira. Tô contando. Então eu tinha um forno lá que eu não estava precisando e uma senhora tinha um ultracongelador com defeito que ela não estava mais querendo. E eu troquei o forno pelo ultracongelador. Esse ultracongelador é um ultracongelador muito antigo. É de uma marca italiana. Então eu acho que ainda nem fabricavam aqui. Só que ele é muito bom. E aí eu fui procurar aqui na feira a bandeja, né? Então o padrão da bandeja do forno lá, que eu preciso, tá? É diferente do padrão das daqui. E aí, isso que é legal da FIPAM.
E aí eu falei com o expositor, que é da Mafran, Renato, e ele disse, não, mas eu vou te atender. Aí eu digo, mas tu tens esse tamanho? Eu preciso desse tamanho específico, né? Aí ele disse, eu mando fazer para você. Não tenho, mas eu faço. Eu faço. Show de bola. Então isso é FIPAM, sabe? É essa a questão. Eu talvez... A vitrine de negócios aqui é muito boa. Talvez eu peque no nome, mas é Gomieiro, né? Que era da Ferri. Da Ferri. Seu Gomieiro. Seu Gomieiro, isso. Então, logo no início, numa dessas FIPAM, eu precisava comprar uma maceira. Como eu disse, no início muito apertado, não estava com grana, não dava para comprar. Aí eu disse, poxa, eu gosto, eu vejo aqui o seu equipamento, o seu atendimento. Eu não sabia que o cara era o dono, né? E aí eu estava tratando lá com ele. Aí ele disse assim, mas você está precisando? Eu digo, eu preciso. Aí ele disse, quanto tu consegues? Ah, eu consigo tanto e pagando parcelado. Aí ele disse, eu vou te atender, mas de uma forma diferente, tá? Tu vais lá na minha empresa, ele estava com o stand na FIPAM. Ferri a empresa. Isso. E aí ele pegou e disse para eu ir lá de manhã, antes da feira, vai logo cedo lá, me deu o endereço. Eu peguei um táxi, fui bater lá na Vila Prudente. Eu não me lembro hoje o endereço, né? Aí ele me mostra, olha, tá aqui, já coberta no plástico bolha, tá? Tá aqui a tua maceira, tu vais me pagar pela tua sinceridade, quanto tu podes e da forma como tu podes. Caramba! Aí eu disse assim, sério? Ele disse, sério, é sua maceira. Pode preparar, era cheque, naquela época prepara o cheque, que é sua. Agora eu não posso mentir para você. Você tá vendo ela? Ela tá 100%, funciona com uma maravilha. Só que ela não é nova. Eu disse, como não é nova? Tá nova, pô? Tá nova, pô, tá tendo... Ele disse, não, eu não vou te enganar. Ela é reformada. Porque quebrou uma peça dela, tá? Mas essa peça que quebrou, eu acho que talvez nunca mais quebre contigo, mas se quebrar, tu vais encontrar em qualquer ferro velho. Eu digo, como assim, né? Aí ele disse, isso é uma peça do motor do Opala. E eu coloquei nela, porque tinha quebrado a peça dela, e ela funciona que é uma maravilha. E assim eu comprei. E eu quero te dizer que a maceira funciona, tá? Tive que fazer as adaptações nela, né? Mas funciona na minha padaria. Você vê só. Até hoje. Entendeu? Então, isso Incrível. tudo é FIPAM, como eu falo, né? Ou seja, São as histórias É maravilhosas. história para mais de horas. então, Sabe que- é assim. A Ramalhos está aqui na FIPAM. A gente visitou lá em Belém uma padaria que a Ramalhos adaptou a fornalha, Padaria Moura. que É a padaria mais antiga. colocou uma fornalha no Ramalhos para trabalhar com que não é lenha, é caroço de açaí, Caramba. que eles têm lá gratuitamente lá. Mas mais do que isso, a padaria, eu acredito que tem 107 anos, tá? Da mesma família. 107 anos da mesma família. É a terceira geração. Caramba. E aí o que acontece? Ela está lá há todo esse tempo. Não tinha edifício, prédio, não tinha nada em volta na época. Tá? Então seria muito fácil o forno a lenha dela, ela ganhar, porque os outros chegaram depois dela lá. Só que é um português, tá? O proprietário, e ele disse, não, eu vou tentar resolver. Se estão reclamando por causa da fuligem da chaminé, ele colocou filtro. A pessoa implicou que ainda tinha alguma coisa, fuligem, e ele com forno novo da Ramalhos, tá? E com um problema desse. E aí ele chamou 2 engenheiros paraenses, tá? Que desenvolveram essa máquina, onde é um lança-chama, tá? Porque tinha que chegar o fogo nos ferros de interno, né? Para poder aquecer o forno. E eles fizeram a partir da queima do caroço do açaí, ou seja, ainda reciclando o produto, né? Ou seja, que vai se apodrecer pela natureza. Eles pegam, eles secam o caroço, tá? Colocam em sacos e jogam no equipamento. Aí foram feitos vários testes, adaptações, melhorias da máquina, onde ela lança a chama dentro do forno com 0
de poluição, zero de fumaça. Cara, é incrível, cara, é incrível. É A gente muito foi ver diferente. Lá, Incrível, fantástico. cara. E aí o que acontece? É uma padaria de 107 anos, reformada lá, e que também tem aquela história, o supermercado abriu na frente da padaria, aquela história, vai prejudicar a padaria, nada. Os funcionários do supermercado lancham na padaria dele. Então, Faz parte, né? faz parte. Belém é uma capital muito legal de padaria também. E a história das duas padarias que criaram aquele doce? As duas famílias. Monteiro Lopes. Isso. Lá tem um doce chamado Monteiro Monteiro Lopes. Conta a história pra gente, Solias. Então, é Tá um escondendo biscoito. as histórias? Não, é porque é muita história, É muita né? história, cara. É muita história. É que É um agora nós estamos falando biscoito. de Belém, né? É um biscoito, tá? Onde metade dele é mergulhada numa calda de chocolate, tá? Então, quem fazia isso eram duas famílias, família Monteiro e família Lopes. E aí virou o nome do biscoito Monteiro Lopes. Era outra coisa que eu também pensava que sempre todo mundo conhecia e tinha em todo lugar. E depois que eu descobri que era característico de lá. Porque as padarias eram rivais. Então uma era um doce escuro e uma era um doce claro. Monteiro se e Lopes. apaixonaram. E aí as duas padarias eram rivais, não se falavam, as famílias, só que os filhos se apaixonaram e casaram. Então eles juntaram os doces das duas padarias. Monteiro Lopes. Caramba. Então o Monteiro Lopes é o fruto da união das duas famílias rivais. Então tem muitas histórias lá. Essa é bonita, pô. Legal. É o Romeu e Julieta, né? Da panificação, né? Pronto. Rapaz. É E isso aí, aí, cara. Baltazar? Eu, Gostou das histórias, Baltazar? Cara, incrível, cara. E se deixar, a história foi mais de 2 horas. Elias, obrigado por ter tirado esse tempinho da feira. Nós tiramos você da feira pra bater um papo aqui. E Seja bem-vindo outra vez na foi muito FIPAM. bom, foi muito bom. E fica o convite para depois a gente conversar mais sobre isso. Aqui é só Gente fazendo só um pedacinho podcasts. só. Completo. eu que agradeço a oportunidade, tá, de estar aqui conversando com vocês. Eu quero te agradecer também a sua recepção para comigo e com o Fabinho quando nós fomos lá em Belém do Pará. Muito incrível que ele contou essa história do Monteiro Lopes. Estamos aqui para mas entre retribuir. outras. Estamos aqui para Então, retribuir. Muito Então, obrigado mesmo. é peculiar de nós paraenses recebermos muito bem. A gente gosta, dá prazer pra gente receber. Então, sempre que vocês forem lá, queiram ir lá, podem ir que vão ser bem recebidos. Isso aí. E agradecer aqui aos que nos escutam também, né? Sim. Ou seja, obrigado a todos. E a paciência de escutar também. Que é isso, Mas é que eu acho- maravilhoso. Isso é enriquecedor. eu acho que quando você fala de coração, quando você fala a verdade, né? Flui naturalmente e é muito isso bom. aí. Sou muito grato ao Sindicato de São Paulo porque sempre abriu as portas, não só para mim, tá? Hoje nós temos algumas grandes padarias em Belém, tá? E eu vou me despedir com uma história que Essa não história podia é ser boa, diferente. essa história é boa, né? Eu já sei qual é. Seu Antero era o presidente do Sampapão e ia ter uma feira fora, no exterior. E um diretor do meu sindicato, era presidente do sindicato, e ele disse para mim, como é que eu faço? Eu queria ir para essa feira, tudinho. Aí eu disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o Sindicato de São Paulo, que provavelmente alguém de lá vai. Então se quiseres ir, entra no pacote junto com eles, aí você vai. Aí eu falei com o Antero, aí o Antero disse assim, pode vir, pode mandar o menino, o garoto, que a gente vai, ele vai com a gente aqui. Aí eu peguei e coloquei o Caio, filho do Valdir, do panificadora Garcia, lá no Pará. E aí o Antero levou. E ia ter, assim como teve aqui o congresso aqui da FIPAM, né? Mas era o congresso da UIBC, tá? Ou seja, da Mundial de Panificação. E o Antero ia para lá e disse, pode deixar, ele vai comigo, ainda vou inscrever ele como meu secretário, ele vai participar De tudo que... de tudo que tiver lá. Tudo que tiver lá. E aí o que acontece? Queira ou não, ele foi, abriu
a mente, é um menino trabalhador, ajuda o pai e tem uma grande padaria moderna, tá? Uma das maiores que nós temos no Pará. Então eu me despeço aqui com mais essa história aí, onde o agradecimento é esse, ao sindicato, a todos vocês, Obrigado, Elias. todos que passaram, porque sempre houve essa abertura, precisar tirar dúvida, algum conhecimento. O Rubens Cacilhas, que eu já citei algumas vezes, me recebia, eu ia visitar a padaria dele, ele muito gozador, que era, brincalhão, uma máquina lá que eu não me esqueço, que era de abrir aquelas tarteletezinhas. É uma maquinazinha simples que ele mandou fazer na época lá atrás. Hoje tem várias, tem aqui na feira uma automática, tudinho. Mas naquele tempo atrás era mais difícil. E ele mandou fazer uma manual e disse pra mim que ele tinha mandado buscar do exterior. Mas era a molecagem dele. Eu queria aprender, eu também entrava no jogo dele e dizia que eu acreditava e a coisa ia também. Não devemos esquecer dos nossos heróis do passado. Exatamente, então, mas sempre abriu as portas, me tirava dúvida. Ele começou com a questão da central de produção, eu fui, sempre que eu vinha aqui eu visitava. Então, todos, ou seja, hoje o Rui é o presidente do sindicato do Sampapão, né? E agradeço ele vocês também. não viram, mas acabou de vir ele. Ele veio aí, brincou dali da porta. E que agradecer, ou seja, é gratidão que eu tenho a todos de São Resumindo, Paulo. somos uma grande família. Uma grande família. E como eu participei da BIP, Associação Brasileira da Indústria de Panificação, cheguei até ser segundo vice-presidente e brinco com todos. Hoje eu não faço mais parte da BIP, mas o Antero era o segundo vice e o primeiro presidente era o Batista de Minas. E eu era o segundo vice, né? O Antero primeiro e o segundo. Os dois viajaram para um evento no exterior, aí eu assumi a BIP. Foram por poucos dias, mas eu fui presidente da BIP. Tá então, certo. podem dizer o que queiram dizer. Mas eu também fui presidente da BIP. Então, é essa a questão que eu falo brincando e tudo. Mas é gratidão a minha palavra. E parabéns, a planificação parabéns, de vocês. parabéns Obrigado. pela Por todas essas trajetória. histórias. Pela trajetória e por ter mudado o sindicato lá de Belém, né? Que fez parte da transição. Né?